Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Hoje é dia 20 de janeiro de 2023, sexta-feira, finalmente um tempo com sol e um pouco de calorzinho. A mínima de hoje foi de 4 graus e a máxima foi de 12 graus. A temperatura agora está com 10 graus, agora são 16 horas e 37 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 48 minutos, e o crepúsculo será às 16 horas e 54 minutos. O dia durará 10 horas e 6 minutos. Sejam bem-vindos na rotina 374. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Japinha. Um japonês nascido no Japão, e crescido no Brasil. E acabei retornando ao Japão, trabalho como funcionário efetivo numa fábrica de tratores situado na província de Ibaraki. Moro a 15 minutos de carro até a fábrica, com a minha esposa e 2 filhos, e mostro um pouco sobre o Japão para vocês. Este canal foi criado em maio de 2021, no início era vídeo sem narração, apenas com legendas, mostrava vídeos de turismo da região. Mas a pandemia começou a dificultar a nossa locomoção, e resolvi mostrar a minha rotina diária. Assista o vídeo, e se você gostar, se inscreva, ou pelo menos me dá um like. O pôr do sol estava tão bonito. Resolvi então narrar a matéria mais adiante.
Alimento dedicado para a atividade intestinal nos ajuda também a melhorar a imunidade corporal. Um nutricionista japonês está dando algumas dicas para aumentar a sua imunidade. Nossos corpos estão constantemente expostos a inimigos externos, como vírus e germes, e as células dentro de nossos corpos podem sofrer mutações e causar danos. Apesar disso, conseguimos nos manter saudável, porque nosso sistema imunológico está funcionando corretamente. Um sistema imunológico enfraquecido aumenta o risco de contrair não apenas o resfriado comum e outras doenças infecciosas, mas também doenças potencialmente fatais, como o câncer. Então, o que você pode fazer para manter o sistema imunológico protetor do seu corpo funcionando corretamente? Aqui, vamos considerar o conhecimento básico de imunidade, que você deve saber durante a estação do ano, em que doenças infecciosas, como a gripe, são predominantes, e como aumentar sua imunidade. Um sistema imunológico enfraquecido é a raiz de todas as doenças. A imunidade é um sistema que protege o corpo contra doenças atacando vírus, bactérias e células mutantes que invadiram o nosso corpo de fora. Existem dois tipos de imunidade: a imunidade inata e imunidade adquirida. A imunidade inata é uma imunidade de ação rápida, que ataca instantaneamente, quando detecta um inimigo, como um vírus, e as células NK, as células assassinas naturais. E células chamadas macrófagos são exemplos típicos. Se a imunidade inata conseguir exterminar o inimigo, será possível escapar da dificuldade sem desenvolver sintomas. A desvantagem é que seu poder de combate não é tão bom. É aqui que entra a imunidade adquirida. Ele memoriza as informações do inimigo enviadas pela imunidade inata, que já terminou a batalha e cria anticorpos para exterminar o inimigo. O poder ofensivo é muito mais forte que a imunidade natural, mas a desvantagem é que leva tempo para produzir anticorpos. No entanto, uma vez que o inimigo tenha sido memorizado, ele terá anticorpos, então na próxima vez que o mesmo inimigo invadir, ele poderá atacar com eficiência. Como resultado, o agravamento da doença pode ser evitado. Quando a imunidade adquirida está lutando contra o inimigo, sintomas como febre aparecem como sinal de combate. A razão pela qual as pessoas dizem que você não deve tomar antifebril quando está resfriado, é que, se você tomar remédios para baixar a febre, a ação do sistema imunológico adquirido será reduzida, e há o risco de atrasar sua recuperação. Alimentos fermentados para a atividade intestinal, que contém a chave para aumentar a imunidade. O intestino é um órgão que controla a imunidade do nosso corpo, e disse que cerca de 70% das células imunes estão reunidas no intestino. Bactérias e vírus estão constantemente invadindo o intestino através dos alimentos. Isso porque o sistema imunológico deve monitorá-los constantemente para que não prejudiquem o organismo, e é preciso estar de prontidão para que, caso ocorra algum imprevisto, seja resolvido imediatamente. E como o sistema imunológico funciona com base nas informações dos intestinos, se os intestinos estiverem doentes ou fracos, o sistema imunológico não poderá funcionar normalmente. Ou seja, para melhorar a imunidade é fundamental ter atividade intestinal, para condicionar e ativar os intestinos. A base da atividade intestinal são as bactérias benignas que vivem nos intestinos. Isso ocorre porque as células imunológicas são ativadas, aumentando o número de bactérias. Portanto, a primeira coisa que precisamos fazer é comer alimentos fermentados que contenham boas bactérias, como bactérias do ácido láctico e bifidobactérias, para levar as boas bactérias aos intestinos. Alimentos fermentados incluem alimentos de origem animal, como iogurte e queijo, e alimentos vegetais fermentados, como soja fermentado, miso e kimchi. São alimentos que foi comprovado que aumentam o número de bactérias boas no intestino. O ideal é ter um bom equilíbrio dos dois fermentados nas 3 refeições do dia. Assim, você pode fornecer regularmente a quantidade necessária e suficiente de boas bactérias aos intestinos. Bactérias boas precisam se multiplicar. Para preparar o ambiente intestinal, não basta suprir de bactérias boas. Além disso, é necessário alimentar e cultivar as boas bactérias. Sua alimentação são as fibras dietéticas e oligosacarídeos. A fibra dietética não serve apenas como alimento para bactérias boas, mas também promove a excreção de bactérias ruins do intestino, criando um ambiente no qual as bactérias boas podem crescer.
A propósito, é medicamente conhecido que bactérias ruins excretam toxinas que causam câncer de cólon e câncer de fígado. Por estas razões, a fibra dietética é um nutriente essencial para manter uma boa saúde. Cogumelos, que são representantes de alimentos ricos em fibras dietéticas, são ricos em um componente chamado beta-glucano, que é reconhecido por ter o efeito de aumentar a imunidade. Recomenda-se comer mais cogumelos do que o normal durante a temporada de gripe. Além disso, os oligosacarídeos são um componente adoçante dos vegetais, e são abundantes em cebolas, cebolinhas, raízes de bardana e alho. As bananas são abundantes, e a soja também. Quais são os tópicos de comida e a nossa rotina diária que tornam a atividade intestinal bem-sucedida? Para ter sucesso na atividade intestinal, é importante viver com os seguintes pontos em mente. Se encontrar algum item que enquadra para você, procure corrigir, mas não tenha pressa, faça passo a passo. Não quebre o ritmo da rotina diária. Não leve uma vida irregular, mantenha a hora de dormir e acordar o mais regular possível. Não coma muita carne. Procure comer vegetais ao mesmo tempo. Não coma refeições desequilibradas, e coma uma dieta bem balanceada, com carnes, vegetais e frutas. Evite a privação do sono. O tempo ideal de sono é de 6 a 7 horas por dia. Beba bastante água. Cerca de 1,5 litros por dia. Arranje tempo para exercitar seu corpo. Aliviar o estresse mental e físico. Faça caminhada leve, e viva em paz com o seu consciente. O conselho do nutricionista, afinal de contas, basta termos uma vida normal, dormindo bem, comendo bem, e viver sem preocupação. Mas acho muito difícil hoje em dia vivermos assim, mas acho que não custa tentar.